Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Também agradecer pela tua vida, meu irmão, minha irmã, que é inscrito neste canal, Jesus Cristo, a luz do mundo. Amém? Quero também aqui compartilhar ao teu coração a palavra de Deus, ao qual vai nos ensinar a respeito da obra da carne. Amém? Pega a sua caneta, pega o seu caderno e anote, o versículo aonde nós vamos ler é em Gálatas. A carta de Paulo, apóstolo Paulo, e ali em Gálatas, ele escreve algo maravilhoso para nossas vidas. Gálatas, capítulo 5. E vamos ler do versículo 16 em diante. Amém? Deu para entender? Capítulo 5 de Gálatas. Amém? Aonde o apóstolo Paulo ali escreve. Amém? Vamos ler. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 16 diz assim a palavra de Deus: digo, porém, o seguinte: viva no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Amém? Aí ele vai falar no 18: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Amém? É bem interessante o versículo 16, aonde a palavra de Deus vai nos falar: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. Amém? Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ou seja, Paulo está nos ensinando, através da palavra de Deus, que temos que andar no Espírito, para que eu não venha a fazer a vontade da carne. Amém? Isso é maravilhoso. Jesus vai falar em Mateus, no livro de Mateus capítulo 26, e do versículo 41. Jesus vai falar algo muito importante para nós e para os discípulos. Jesus, quando estava orando, e quando ele volta da oração, vê os discípulos dormindo, ele estava ali no monte de Getsêmani, orando, e quando Jesus, ali ele volta da oração e encontra os discípulos dormindo, Jesus vai falar algo tão maravilhoso para o meu coração, para o teu coração. Jesus vai dizer assim, orai, vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Olha o que Jesus está dizendo. Olha a importância de vigiar, de orar, de se alimentar da palavra. É isso que Jesus está nos falando. Para quê? Para que eu não venha cair em tentação. O Senhor está nos ensinando a vigiar, a orar, a se alimentar da palavra, permanecer fiel, obedecendo a palavra de Deus, em oração, em santidade. Por quê? Porque ele vai dizer que a carne é fraca. Amém? É por isso que nós temos que viver se alimentando da palavra.
viver numa vida de santidade com Deus, em oração, em vigilância. Amém? Por quê? Porque a carne é fraca. E aí nós voltamos para Gálatas, o versículo 16, ele nos fala assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Tá vendo? Então, para mim não fazer a vontade da carne, eu preciso andar no Espírito. Eu preciso ter uma comunhão com Deus verdadeira, me alimentando da palavra, orando, tendo uma vida de santidade com o Senhor, porque a carne, ela milita, ela deseja as coisas do mundo. A carne, ela deseja as obras da carne, dos prazeres da carne. Então Paulo aqui, a palavra de Deus, nos orientando para que nós possamos andar no Espírito, viver no Espírito, viver em santidade, porque a carne é fraca. Jesus vai dizer que a carne é fraca. Então eu preciso me alimentar, ou seja, eu preciso me alimentar diariamente da palavra de Deus. É ela que me sustenta, é ela que me dá força para me resistir às tentações, resistir os manjares que o mundo me oferece. Amém? Aí nós vamos ver quem vive na obra da carne. É muito sério. Vamos ler no versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Amém? Porque a carne, ela luta contra o Espírito. A carne, ela não faz a vontade do Espírito. Ou seja, a carne, ela não se assujeita a Deus. Ela não faz as coisas de Deus. Amém? E nem o Espírito também, ele não faz a vontade da carne. Há uma luta, né? Nenhum faz a vontade do outro. Amém? Quem está na carne, quem vive na carne, não pratica as coisas que agradam a Deus. Pratica as coisas da carne, as coisas que o mundo oferece. E quem está no Espírito também faz a vontade de Deus. O Espírito, quem está no Espírito, faz a vontade de Deus, das coisas de Deus. Amém? Então é importante que eu e você andar no Espírito, viver no Espírito. Amém? Para que não viemos cair em tentação, para que não viemos ceder aos desejos, aos prazeres da carne. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha que diz o versículo 18: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Amém? Glória a Deus. Aí nós vamos ler o 19. Nós vamos ver a obra da carne. No 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rinchas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Amém? Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Então isso é muito sério.
os que vivem praticando a obra da carne, que você acabou de escutar, né? As obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. Isso é um alerta para mim e para você. Se temos o desejo de um dia herdar a vida eterna, de herdar, né, a salvação em Cristo Jesus, eu preciso andar no Espírito, fazer a vontade do Espírito. Agora, se eu vivo na obra da carne, na prática do pecado, irmão, se eu não me arrepender, se eu não aceitar Jesus como meu Senhor Salvador, viver na prática da carne, na obra da carne, eu não vou herdar a vida eterna. É a palavra que está falando, a palavra de Deus que está dizendo. Amém? Olha que ele diz, ó: e os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Deu para entender, meu amado? Os que vivem na prática da carne não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Em Romanos, capítulo 6 e do versículo 23, a palavra vai dizer assim: o salário do pecado é a morte. Bem, então quem vive na prática na prática da carne está no pecado. E o salário do pecado é a morte. Então a palavra está nos alertando: andai no Espírito. Amém? Andai no Espírito. Ou seja, fazer ali a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, andar na obediência. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos orientando. Os que praticam, os que vivem na obra da carne e no pecado, se não se arrepender, não herdará o reino de Deus. É a palavra de Deus que está nos falando. Amém? Que Deus te abençoe. Que você guarde essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero orar por você. Que Deus venha mudar a tua história. Que Deus venha curar a enfermidade. Que Deus venha repreender essa depressão, essa enfermidade que tem tirado a tua paz. Quero orar por você. Feche seus olhos. Pense em Deus. Tenha fé que Deus, Ele tem o poder de mudar a tua história. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai querido, Deus amado, Santo de Israel, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu peço em oração por cada pessoa, meu Deus, que é inscrita neste canal, por cada pessoa, meu Deus, que ainda, meu Pai, vão ver, Senhor, esse vídeo e que eles venham ser tocados pelo Teu poder, Pai. Pai, que o Senhor venha curar toda a depressão, que o Senhor venha curar toda a enfermidade, que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, venha restaurar, meu Pai, a vida, Senhor, dessa pessoa, Pai. Pai, repreenda todo vício, repreenda, meu Deus, todo espírito de enfermidade, meu Deus, que seja repreendido da vida, Senhor, dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que você tenha paz no seu coração. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.